Gravando o módulo 4, com o grupo 10, dia 21 de junho de 2022. A nossa abordagem hoje, então, minha gente, é a sexualidade. Tem coisas que a gente precisa aprender quando se fala de sexualidade, que muita gente tem vergonha de falar de sexualidade, vergonha de falar de sexo. Mas quando faz sexo, fica sem vergonha? A gente tem que ter liberdade de falar sobre sexualidade. Não estaremos falando hoje de sexologia. Sexologia vai ser mais adiante. Se não me falha a memória, é o módulo 9. Vamos falar da teoria da sexualidade, que foi desenvolvida por Freud. E a importância disso e a influência disso na vida humana, que todos passam pela sexualidade. Nós precisamos entender que a sexualidade e diferenciar de sexologia. Isso pode contribuir para derrubar preconceitos, tabus, que ainda permeia a nossa sociedade, que aparenta estar submetido às tradições culturais, de que sexualidade é algo vergonhoso, sujo, nojento, pecaminoso, e, ao mesmo tempo, curioso pelas manifestações das pulsões sexuais que excitam todas as pessoas. Ninguém pode negar que tem pulsão sexual, todos têm. É da natureza humana. É da natureza dos seres vivos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é manifestada na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como essas tocam e são tocadas. Ou seja, trata-se da atração física, atração afetiva, que sentimos por outras pessoas com quem temos relações sexuais. A ocasião em que a gente chega perto de uma pessoa que a gente nem conhece ainda, e a gente sente um arrepio. Isso nós vamos estudar em sexologia, tá? Este fenômeno fica bastante interessante. É uma atração sexual muito forte. Vamos entender que orientação sexual ela pode ser definida no caso de pessoas que não têm relações sexuais, como as assexuadas. Uma outra questão importante a ser ressaltada é que a sexualidade humana não é uma escolha. Portanto, o termo opção sexual é incorreto, pois a sexualidade humana é uma condição humana. É inato com a pessoa. Segundo Freud, o ser humano, por sua natureza, ele é bissexual. Mas ele tem uma condição mais forte, que ele pode ser hétero, bissexual ou homossexual. Isso fala muito também em perversão. A perversão estava presente mesmo entre as pessoas saudáveis. E que o caminho para uma atitude sexual madura e normal começava não na puberdade, mas sim na tenra infância. Aí o mundo desabou em cima de Freud, né? A possibilidade de perda de uma relação que amamos é vivenciada de maneira tão dolorosa que é a paixão. Por se tratar de um retorno
há uma separação primária, originária. A separação dos nossos objetos amorosos da infância. Todos nós passamos por pequenos namoros no período da infância, ainda não entendendo o que é a sexualidade, não entendendo o que é a paixão, e talvez não entendamos até hoje o que é isso. E daí se idealiza um objeto, atribui os valores e criamos a seu respeito a expectativa de que tal objeto poderia ocupar o lugar do objeto perdido na infância. E assim, nós poderíamos, então, recuperar o nosso narcisismo infantil que foi perdido. Mas ele não perdeu a força. A energia continua lá dentro da pessoa. Ouviram essa frase? Eu só quero ser feliz. Quantas pessoas que pronunciam isso, não de boca cheia, mas eu só quero ser feliz, eu só queria ser feliz. Um fala, eu só quero ser feliz, outro diz, eu queria ser feliz. Mas não está feliz? Por isso nós começamos a trabalhar no começo do nosso curso o que é a felicidade. Para a gente entender que a felicidade, ela é um momento, ela é perene. Quando nós vamos falar, então, na sexualidade, a felicidade do sexo também é um momento. O momento da conquista é uma felicidade enorme. O primeiro beijo é uma felicidade enorme. A primeira transa pode ser e pode não ser uma felicidade. Se ambos ainda não estão devidamente entrosados, há uma tendência a fracassar. Vou marcar a presença da Gabi. Então, quando alguém fala assim, eu só quero ser feliz, a única coisa que nós podemos fazer é perguntar, sim, o que é que te faz feliz? Aí nós vamos verificar que as pessoas estão vinculando, condicionando a felicidade dela numa outra pessoa. Então, depende de como que a gente coloca o que é a felicidade. Teve um filme famoso aí, Em Busca da Felicidade. Para aquele homem, a felicidade era ficar rico. Mas será que é só ficar rico é suficiente para ter felicidade? Você pode ser feliz com você mesmo? Você pode ser feliz com a sua sexualidade? A palavra sexual tem despertado reações positivas em alguns, concepções ou conclusões negativas e até hostis em outras pessoas. Nela haverá de preferência manifestações psíquicas. O outro, uma atividade física prazerosa. E outro, na atividade sexual, vai confundir com amor. Que, na realidade, quando está falando aqui, eu te amo de paixão, está falando de paixão. Está falando de posse. A palavra sexo designa, em primeiro lugar, dois grandes grupos de seres viventes que nós conhecemos sob a denominação de masculinos e femininos. Machos e fêmeas. Em um sentido mais restrito, sexo e sexual significam qualidades ou propriedades físicas ou psíquicas
E, de acordo com a visão predominante, a vida sexual humana consiste essencialmente no esforço de se pôr os próprios genitais em contato com os de alguém do sexo oposto e atingir o orgasmo. Esse é o orgasmo, é o orgasmo. E como fenômeno acessório e introdutório, acham-se associados ao olhar este corpo alheio, tocá-lo e beijá-lo. Só de imaginar um outro corpo, uma pessoa que tem uma atração por ela, as fantasias são produzidas em nossa mente. É notório existirem pessoas cujos desejos se comportam exatamente como os desejos sexuais. Ou sua utilização normal, as quais são conhecidas como pervertidas. É algo notável que algumas crianças, por causa disso, são encaradas como degeneradas, têm um interesse muito precoce no seu órgão genital e apresentam nele sinais de excitação. É mais uma prova de que a sexualidade se manifesta desde crianças. Nós podemos dividir a totalidade sexual, psicofísica, em dois elementos: o estado sexual e a conduta ou atitude sexual. Tais elementos são características integrantes da personalidade sexual. Muito interessante. Nós temos personalidade sexual. A personalidade sexual psicofísica fica mais ou menos adormecida durante alguns anos, para se manifestar com veemência no início da maturidade, nas fases do desenvolvimento psicossexual do ser humano. Então, esse período em que fica adormecida é de relativo adormecimento. Não se encontra totalmente adormecido, porque isto vem desde a fecundação até a puberdade. E ninguém pode afirmar com exatidão em que idade aparecem os primeiros impulsos sexuais, porque varia. Varia de pessoa para pessoa. Observando que o nascimento é o marco mais importante desse período, que biologicamente representa, antes, uma mudança de ambiente do que uma mudança de personalidade. A maturidade sexual se desenvolve após a puberdade. Começa a se desenvolver logo a seguir da puberdade. Experiências sexuais vão acontecer, um grande número delas serão frustradas, outros demoram mais tempo, alguns com 13 anos já têm experiência sexual, tanto menino como meninas, outros com 18 anos, e outros por condicionamentos religiosos, só quando se casarem. Porque várias religiões dizem assim, que sexo só depois do casamento. A maturidade sexual se desenvolve após a puberdade, indo, no caso da mulher, até os 30 anos. E no homem, um pouco além. Estamos falando da maturidade sexual. Tanto a mulher e o homem, nos 30, eles já têm uma maturidade sexual para usufruir mais, com mais tranquilidade, da sua vida sexual, com mais prazer. E, finalmente, com o mesmo ritmo suave da subida, começa a descida para o fim da sexualidade, que na maioria dos seres humanos coincide com a morte do indivíduo.
Isso costuma de fazer gozação de que velho não tem tesão? Tem tesão, sim. Eles podem sublimar para outras atividades. Eu conheci no Balneário Camboriú um clube de idosos que eles se reúnem toda semana. Fazem um jantar, vão tomar um vinho, tomar uma cerveja. E eles têm um nome característico. Clube do Pau Mole. Achei tão engraçado isso. Clube do Pau Mole. A menopausa é caracterizada pela reversível parada, da ovulação da mulher, marca o fim do período fértil feminino. O análogo, ou seja, a parada da produção de espermatozoides no homem não existe, continua. Na realidade, existem relatos de homens, na nona década, que conseguem reproduzir. Mas, no entanto, o homem experimenta um declínio gradual de suas funções hormonais, sobretudo na diminuição do hormônio sexual circulante e na produção de espermatozoides. Ele perde o poder de lubrificação, mas ele não perde o poder de fazer sexo. E quando vai chegando nessa idade, outros também se reúnem e começam a sublimar a falta da sexualidade numa outra atividade. Também no Balneário Camboriú, grupo de idosos, eu conheci, que se reúnem todos os meses, no jantar, e tem um nome bem próprio, bem característico, Clube do Bolinha. E as senhoras passam a fazer parte de atividades sociais ou se reúnem para jogar canastra, sublimando a sexualidade, assim, tirando a força da libido da relação sexual genital. Os hormônios sexuais são substâncias produzidas nas gônadas, testosterona nos testículos, em indivíduos do gênero masculino, e progesterona e o estrógeno nos ovários, no gênero feminino. Aí está um modelo de ligação atômica da testosterona e também dos estrógenos. A diminuição da função testicular, associada a sinais de diminuição da virilidade, como diminuição da libido, queda de cabelo, perda de massa muscular e de vigor físico, acrescido a sinais de distonia neurovegetativa, como nervosismo, insônia. Isto pode culminar no homem o equivalente à menopausa na mulher, que é a menopausa masculina, que também passa por transformações. Já foram propostos termos interessantes como climatério masculino ou andropausa. Mas talvez o mais apropriado seja o termo deficiência androgênica do envelhecimento masculino. O instinto, enquanto fenômeno biológico, ele possui representantes psíquicos, são os impulsos. Os impulsos instintuais, pulsão de vida e pulsão de morte. Tendências,
desejos, fantasias inconscientes, afetivamente interligados. Sendo que somente por intermédio destes é que podemos discernir a natureza deles. Na mulher, a excitação que enrubesce produz secreção de umidificação vaginal, afeta os pensamentos com sensações dolorosas e também de relaxação, criando fantasias eróticas que poderiam ser de prazer e de desprazer. Aí nós temos uma situação que, começando com uma sensação desprazerosa, chega ao final com muito prazer. Uma pessoa guiada pelo princípio do prazer-desprazer estará sempre perseguindo novas sensações. É aquele princípio do prazer de Freud, que o ser humano está sempre em busca da satisfação da primeira experiência, que nunca alcança. Sempre querendo sentir a mesma coisa. E com isso, ele se empenha em novas experiências, se dedicando às variedades, às novidades. Já um que se submeta à compulsão da repetição, vive em função de experiências anteriores. É um conservador empedernido que só consegue se conseguir resolver no estado de repouso absoluto. Voltamos a Eros, Deus do amor. Eros é o amor apaixonado, com desejo e atração sexual. A palavra grega erotos significa o amor romântico. Embora o eros seja sentido inicialmente por uma pessoa, com contemplação, transforma-se em apreciação da beleza dentro dessa pessoa. Ou transforma-se mesmo em apreciação da sua própria beleza. A teoria dos instintos é, por assim dizer, a nossa mitologia. Instintos são entidades míticas, magnificentes em suas indefinições. No nosso trabalho, nós não podemos, nem por um momento, desviar a nossa atenção desses instintos. Mesmo porque nós jamais poderemos estar seguros de que os estejamos vendo com a devida clareza. Nós não sabemos o quanto tem de energia, o quanto tem de potência. Os instintos sexuais são os que a psicanálise classifica instintos de vida. O instinto de vida, ele já vem no ser humano, ele vem nos seres vivos, instintos de vida, instinto de sobrevivência. Convido, então, que acrescentemos que eles possuem uma fonte, uma meta e um objeto. Então, o instinto sexual, ele tem que ter um objeto. Ele tem uma meta que é alcançar esse objeto. Ele tem uma fonte, a libido, que é o desejo. A finalidade do instinto é a sua satisfação. Ou, com mais precisão, o ato de descarga muito específico, que faz cessar a condição física de excitação e, assim, produzir a satisfação. Quanto ao objeto de um instinto, é aquele instrumento pelo qual, ou mediante o qual, o instinto consegue atingir a sua finalidade.
a fonte do instinto, é o estado químico-físico, que faz que um estímulo sensorial produza a excitação, o estímulo sensorial. O estímulo sensorial ele pode ser auditivo, ele pode ser visual e ele pode ser sinestésico, o contato. As genitálias se constituem nos órgãos centrais da sexualidade e a satisfação sexual específica é obtida através da sua estimulação. As perversões demonstram que a mesma meta, com descarga genital, pode ser alcançada através da estimulação de outras partes do corpo. São vários pontos do corpo que são bem sensíveis para a sexualidade, que dão prazer e que atrai também o seu parceiro ou sua parceira. Há outros órgãos que se relacionam com os genitais. É preciso ter uma imagem que mostra vários pontos. Está mostrando os pontos de sensibilidade sensorial, sexual da mulher. Mas o homem também tem esses pontos bem parecidos. É o pescoço, a boca, os mamilos, o ventre, a coxa, clitóris, bumbum, a canela. Vários se excitam de várias formas, na palma da mão. E eles se relacionam e excitam, portanto, a genital, onde fica aquele desejo imenso de uma transa. Então, isso aí dispõe, além da função biológica característica, de uma função sexual, representando o papel de zonas erógenas, nos quais surgem impulsos sexuais que podem ser gratificados através de uma estimulação adequada. Há também as zonas erógenas, que são as ditas referenciais, que são membrana da mucosa da boca, os olhos, membrana da mucosa do reto, e as excitações desencadeadas nestas zonas específicas, onde os respectivos órgãos, que recebem o nome de instintos parciais ou componentes da sexualidade. Já a palavra perversão vem do latim pervertere, que corresponde ao ato ou efeito de perverter, tornar-se perverso, corromper, desmoralizar, depravar, alterar. É um termo usado para designar o desvio por parte de um indivíduo ou de um grupo de pessoas de qualquer dos seus comportamentos humanos, considerados normais ou ortodoxos para um determinado grupo social. Ainda falando de perversão, nós vamos entender que os conceitos de normalidade e anormalidade variam no tempo, no espaço, em função de várias circunstâncias. A perversão se distingue da neurose e da psicose, como modo de funcionamento e organização defensiva do aparelho psíquico. O termo é também frequentemente utilizado com sentido específico de perversão sexual ou desvio sexual. Sob condições normais, o objeto do instinto sexual é o sexo oposto. E a meta, o contato genital, ao menos que haja desvio. Como acontece com o homossexual, que prefere
um outro igual. O sádico amarrará e chicoteará a sua parceira. O pedófilo preferirá um infante. O praticante de bestialidade vai preferir um animal. Não sei se vocês assistiram 50 Tons de Cinza, que é bastante interessante. Se não assistiram, vale a pena assistir, para entender o que é esse desvio da sexualidade, que aqui nós estamos falando que seria uma perversão, entre duas pessoas. Um que precisa ser sádico para poder ter prazer, e a outra que é masoquista, que precisa também ser atacada por um sádico para poder ter prazer. Ainda falando desse filme, esse filme tem o nome do personagem, Mr. Grey. E eu tenho um paciente, um case, Mr. Grey. Muito interessante. Parecido com o personagem desse filme, 50 Tons de Cinza. Um homem de 30 anos, de muito boa aparência, uma condição financeira muito boa, condição física muito boa. Não consegue se estabilizar em nenhum relacionamento hétero, porque ele é sádico. Ele sente prazer em cortar um pedacinho da mulher para sair o sangue, chupar o sangue dela. Ele sente prazer em fazer xixi em cima dela. E ele quer que ela faça xixi em cima dele. É realmente uma perversão, um transtorno muito grande que ele tem. Ele não consegue se livrar disso. Ele começa um relacionamento com uma mulher, daí a pouco começa a ver todas essas pulsões dele da perversidade, então ele não consegue manter um relacionamento. Porque o caso de a meta sexual ser obtida através da união genital, para ele passa a ser a última coisa. Porém, com a descarga de fluidos sexuais, e indivíduos do sexo oposto também, através da estimulação de partes do corpo que não a genitália, com abraços, beijos, sexo oral. Um desvio da meta sexual final não pode ser considerado anormal, e sim uma atividade preliminar ou prazer prévio, com a finalidade de aumentar o prazer final. Se costuma dizer, as preliminares são tão boas que passam a ser mais importantes do que o ato sexual em si, porque prolonga o prazer. Porque o ato sexual, quando vai atingir o orgasmo, que conseguiu realizar, aí vem o desprazer, ele cansou. Então, caso o prazer prévio se torne um fim exclusivo da atividade sexual, teremos aí novamente uma perversão. Resumindo, uma perversão que resultará da separação entre o objeto e a meta sexual. Quando isso acontece, e tem uma relação masculina-feminina, em que não há toda aquela preparação para a mulher, e o homem ainda é muito apressadinho, tem ejaculação precoce, a mulher não se satisfaz e se sente usada, o que gera muitos conflitos entre casais. O desvio em relação ao ato sexual normal, o que é normal? Não tem que pensar nisso.
Isso é definido este como coito que visa a obtenção do orgasmo por penetração genital, com uma pessoa do sexo oposto. Mas tem mulheres que têm um prazer imenso no sexo oral e que sentem um prazer muito louco quando este ejacula na boca dela que está fazendo sexo oral. Parece que tem um prazer maior do que o prazer genital. Então, foi um desvio do objeto. Aí disse que houve perversão quando o orgasmo foi obtido com outros objetos sexuais. Homossexualidade, pedofilia, bestialidade. Ou por outras zonas corporais. O coito anal, por exemplo. Há pessoas que têm um prazer imenso na relação anal. Tanto homem como mulher. Como o orgasmo é subordinado de forma imperiosa a certas condições extrínsecas, fetichismo, travestismos, voyeurismo, exibicionismo, sadomasoquismo, estas podem mesmo proporcionar por si o prazer sexual. Então, esse desvio das zonas corporais do coito anal, você lembra da história que eu contei do homem dos sapatos? E que, na realidade, ele tinha prazer na atividade sexual também com a noiva dele. Mas depois, o desvio foi tão grande que para ele aquilo representou a perversidade, porque ele gostava de fazer sexo anal. De forma mais englobante, designa-se por perversão conjunto de comportamento psicossexual que acompanha tais atipias na obtenção do prazer sexual. E a libido, do latim libidos, libido é vontade, é desejo, libido é fogo. Quando não tem vontade, não tem desejo, não há estímulos, não tem uma relação sexual adequada. Se não tem libido, a mulher não tem lubrificação da genitália. Se não tem libido, o homem pode ter uma ereção, mas o pênis dele também não se lubrifica. Então, tudo isso, para nós, psicanalistas, se tornou um conceito biológico que nós usamos para designar a energia instintual sexual de determinados processos bioquímicos que ainda não são totalmente conhecidos. Sendo os instintos sexuais de natureza somática, a conceituação de libido não pode ser psicológica. É de natureza psicossomática. Assim como a qualidade dos instintos possui representantes psíquicos, do mesmo modo, a energia dos instintos dispõe de formas psíquicas de expressão. Assim, nós falamos, portanto, de libido anal, libido sádica, libido heterossexual, libido homossexual e assim por diante. Deste modo, estamos a significar a energia que está disponível para um instinto específico. Como características, temos que a libido é sujeita a desenvolvimento e que os instintos sexuais são dependentes de objetos do mundo exterior. E se tratando do desenvolvimento, na infância, os instintos sexuais são autoeróticos e independentes do mundo externo. O que leva os adultos
a presumirem que as crianças vivam quadros de sexualidade. E elas já se masturbam desde pequenas. Deixando por isso mesmo escapar grande quantidade de material elucidatório, alcançado por uma observação direta, o que é preenchido pelo que se depreende do comportamento da libido em algumas doenças mentais. Porque uma perturbação sexual leva também a doenças mentais, a desequilíbrio do ego. O instinto de autopreservação, ele é narcisista. Ele tem que se preservar, é um narciso. Lógico, isso é necessário, autopreservação. E tem a função de manter a inteireza, ou a personalidade íntegra, e proteger o ego em relação às ofensas, aos ataques que ele recebe. Ao nascer, todo ser humano traz uma libido narcísica que não reconhece objetos no mundo exterior. A criancinha, então, ao nascer, é extremamente narcísica, é tudo para ela. Ela é 100% id. À medida que a criança vai crescendo, ela vai encontrando objetos externos, até chegar ao pleno desenvolvimento sexual, quando já terá conseguido transformar a libido em libido vegetal. Quando a libido vegetal, quando ela dirige a libido dela para uma outra pessoa. Normalmente, do sexo oposto. Ao se dar a fusão da libido com o ego, o narcisismo passa a constituir uma fase primária, que, por ser nada mais, nada menos que uma fase, não deverá ser duradoura. É nesta fase que surge a maior parte dos instintos parciais que se gratificam no autoerotismo, no próprio toque, em tocar seu corpo. Isto acompanha a pessoa na vida inteira. O toque de determinadas partes do corpo. No período pré-genital, de acordo com Freud, os ensaios que Freud apresenta, o desenvolvimento psicossexual em distintas fases, de grande importância na constituição da personalidade do indivíduo, minha gente. Desenvolvimento psicossexual, influência fortíssima na personalidade. Ele o denomina de pré-genital, visto que as zonas genitais ainda não atingiram seu papel predominante. Período pré-genital. Começa a ter a descoberta da sexualidade. Embora as fases da sexualidade estejam distintamente descritas, é um engano imaginar que elas ocorram absolutamente isoladas. Elas podem se sobrepor, ocorrerem paralelamente ou coincidir, assim como jamais serão completamente superadas, sendo observado na fase adulta, comportamentos que comprovam a existência das fases da sexualidade infantil, o que, na maioria dos casos, ocorrem as neuroses, como nós vamos ver a seguir agora. Já para Freud, essa genialidade que teve dessa identificação da importância da sexualidade humana, para Freud, ao nascer, o ser humano traz impulsos inconscientes em busca de prazer, sempre em busca de prazer. Princípio do prazer. Os impulsos naturais foram chamados por Freud de id,
e são todas manifestações de uma tendência inata, id. E sexo começa com id. Desejo, pulsão de morte, em busca de pulsão de vida. E a sua causa é a libido, a energia sexual, que é um termo latino que significa desejo, vontade, aspiração. Sem libido, nós não fazemos nada. É necessário ter libido para estar aqui agora à noite assistindo uma aula. A libido focada num objeto, a aula de psicanálise. É necessário ter vontade, aspirar a alcançar o entendimento. Tudo isso aumenta a capacidade da libido. Então, na primeira fase do desenvolvimento psicosexual, é chamada de fase oral. A fase oral é aquela em que a pessoa tem uma fixação no seu desenvolvimento infantil no peito da mãe, sugar o peito da mãe. Tem o prazer, porque não é só para se alimentar. Tem prazer na relação de sugar. Isso na vida adulta vai representar em alguns transtornos que a gente pode observar na pessoa de uma fixação nesta fase do desenvolvimento psicossexual. Como é o caso de beber e comer em excesso. Uma fixação na fase oral. Problemas de linguagem, de fala. Dificuldades de falar em público, medo de falar em público. Agressão com palavras, correspondendo ao morder. Xingamentos, palavras chulas. Gozações. São algumas das manifestações da neurose oral que nós podemos identificar à medida que estamos observando e ouvindo uma pessoa falar. O neurótico oral, ele pode apresentar como mecanismo de defesa perturbações do comer, escrúpulos exagerados para não incomodar. Aquele que tem aquela fala, com licença, eu não queria incomodar. A outra responde, mas já incomodou. Pode entrar, pode falar. Então, ele tem conscientemente esta fala exagerada para não incomodar, quando na realidade o desejo dele é de se instalar, desalojar todos os demais. Tem uma incapacidade de aceitar favores e de receber presentes. O afã de saber, o estudo dos idiomas, o cantar, a oratória, a declamação, são exemplos de sublimação das tendências orais. Aí vem a fase anal, é a fase em que a libido se concentra na região anal, onde se torna uma área carregada de emoção agradável. Na realidade, nessa fase anal, na realidade, essa região compreende a junção da pele e da membrana mucosa anorretal, que, aliás, a partir de então, tem sido reconhecido pelos fisiologistas que todas as junções da pele, membrana mucosa do corpo, todas, são particularmente sensíveis. Ao receberem suave estimulação, são capazes de produzir sentimentos de prazer. Nesta fase anal, a criança considera as fezes como parte integrante de si mesma, com as quais presenteia os pais e os adultos que envolvem. Presente este, precioso para ela, pois dado de dentro do seu próprio corpo, do seu próprio ser.
porém são logo intensamente reprovadas pelos pais, o manuseio, ou mesmo a tocá-las, se tornando assim as fezes algo nojento e sujo, e no nível inconsciente, o que elas simbolizam. Eu estava uma vez no apartamento da minha filha, brincando com a minha netinha, nesta fase anal, verãozão, e ela estava peladinha, caminhando pelo apartamento. Daí a pouco ela foi para o banheiro e voltou com a mãozinha cheia de cocô. E veio para o meu lado. Quando nós vimos aquilo, cheio de cocô, a mãe dela também, felizmente, ela tem um conhecimento legal, olhou, você fez cocô? Fez. Aí eu falei para ela, você veio trazer para mim? Ela falou, sim, vovô. Tá bom, muito obrigado. Então agora, vamos lá ver o que, é que você fez lá, eu quero ver. Fomos no banheiro, ela fez o cocô, pegou o cocô dentro do vaso, passou na parede e veio trazer um pouco para mim, porque ela estava contente que eu estava lá para brincar com ela. Tá, muito obrigado, então. Vamos tomar um banho agora, para depois brincar mais um pouco? O que acontece normalmente numa família que não tem o mínimo conhecimento do que é uma fase anal? Não tem noção. E que a criança vem toda cagada, com a mãozinha cheia de bosta, e passa o cocô na parede. Uma agressão física, uma agressão psicológica, gritos, bate na criança. E isso fica registrado um trauma muito grande que vai se manifestar na vida adulta. A fase fálica. Quem já não viu a criança brincando com seu órgão genital? Tanto a menina como o menino. A menina se coça, manipula o clitóris, o menino manipulando o pênis, que é a fase precursora da forma final assumida pela vida sexual, e muito se assemelha a ela, que se dá por volta do final do terceiro ano de vida, 3 anos de vida, 3 anos de idade. Nesta fase, a criança descobre o prazer na região genital, que dá um prazer imenso, seja pelo contato do ventre, da mão de quem realize a sua higiene. Algumas mães ou cuidadoras vão dar o banho na criança e vai limpar essa parte genital, ela se excita, ele fica com o pipi duro, aí ela vem, mas que sem vergonha. E há que ter certo cuidado quando se passa isso para babás, cuidadoras, porque algumas também têm a sua perversão pedófila. Como já vi caso de uma jovem que, cuidando da criança, que era de confiança, cuidando da criança, a criança se excitava, ficava com o pipi duro e ela fazia sexo oral na criança. Então, se isso é pelo contato do vento, da mão de quem realiza a sua higiene, ainda que inconscientemente, ele tem a excitação, ele fica com o pipi duro, a menina fica excitada. E com isso, o pedófilo, que tem um desvio perverso muito grande, acha que a criança está querendo. E aí a criança, nessa fase fálica, a descoberta do sexo, passa a pegar com mais frequência e manipular o pênis, no caso dos garotos, e o clitóris, no caso das garotas. Daí que tem esse termo fálico. O termo fálico é do deus Falo, que era dotado, superdotado, para germinar as deusas. Aí, em seguida, vem a fase da latência. É uma fase que vai dos 6 a 7 anos, até a puberdade, onde os desejos e impulsos sexuais
ficam recalcados no inconsciente, mas eles não perdem a sua força. Aqui surgem as forças anímicas, que posteriormente surgirão como entraves da pulsão sexual, estreitando seu curso, semelhantes a dipes, o asco, o sentimento de vergonha, as exigências dos ideais estéticos e morais. Nesta fase da latência, embora a educação tenha muito a ver com a construção desses diques, tal desenvolvimento é organicamente condicionado e fixado pela hereditariedade, podendo produzir-se no momento oportuno, independente da ajuda da educação. Educação é no lar, não é na escola. A escola é a entidade de ensino. E as pessoas confundem. Hoje as escolas são depósitos de crianças. Os pais acham que a escola tem que educar seus filhos, quando a educação é em casa. A escola é de ensino. Então, independente da ajuda da educação, esta fica inteiramente dentro do âmbito que lhe compete ao se limitar a seguir o que foi organicamente prefixado e imprimi-lo de maneira um pouco mais polida e profunda. A importância de poder falar da sexualidade, para que seja esclarecido esta fase tão importante da vida do ser humano, tão bom para a sua saúde física e mental, a atividade sexual. Aí, em seguida, vem a primeira parte da latência, 6 a 8 anos aproximadamente. Latente quer dizer aquilo que está vivo, mas está inerte. E pode se manifestar dependendo de situações. É caracterizada, segundo observações de Freud, pela passagem do complexo de Édipo e a formação do superego. Aí, então, há um primeiro caso de amor com uma criança da mesma idade ou próxima. É bastante intenso enquanto dura, depois é abandonado. Após um intervalo bastante curto, a consolidação do superego e o fortalecimento dos mecanismos do ego continuam sendo interesses primordiais. À medida que nós vamos falando dessa fase de evolução da sexualidade, todos nós estamos sujeitos a liberar lembranças desse período que nós não estamos lembrando mais, que não lembramos mais. E que provavelmente tivemos um amorzinho nas primeiras experiências. Porque isso está vivo dentro de nós. Ainda na maturação psicossexual, do ponto de vista sexual, a época mais importante da vida humana, entre o nascimento e a morte, é esta maturação sexual, sendo seu momento marcante pela primeira eliminação de células germinativas. Primeira produção, os meninos se masturbam e começam a ter orgasmo. Primeira produção dos garotos. Primeira ovulação ligada à menarca entre as meninas, que numa grande maioria de adultos que a gente conversa hoje, mulheres adultas, quando ficou menstruada a primeira vez, levou um susto muito grande, não sabia o que era. Não foi orientada para isso. Isso se dá justamente na puberdade. 11 anos, 12 anos, no máximo 13, e algumas são tardias, não há 14. Depende também da condição de clima. As esquimós, elas têm a sua primeira menarca aos 18 anos de idade. Na África, com 9, 10 anos, já tem transformação hormonal.
A puberdade é uma revolução fisiológica, psíquica e sexual que se processa de dentro para fora do organismo. E nós vamos entender que está havendo uma alteração, uma modificação muito grande dentro da pessoa, tanto da menina como do menino. Ainda na maturação psicossexual, a gente vai ver aparecer, de repente, sexualidade psicológica. Não é mais que a manifestação exterior de uma atividade maior das glândulas, dos recessos mais íntimos do ser. Os mesmos hormônios sexuais que formam o tipo sexual conduzem o corpo, a alma e o sexo, do estado infantil à maturidade e, em seguida, até a velhice, efetuando dessa maneira a lenta evolução e involução do orgasmo. A busca da dissolução do complexo de Édipo, o que acontece? Inconscientemente, o menino encara a mãe como sua propriedade. Mas um dia, descobre que ela transferiu seu amor e sua solicitude para um recém-chegado, o irmãozinho, o bebê. A reflexão deve aprofundar o nosso centro de importância dessas influências, porque ela enfatizará o fato de serem inevitáveis experiências afetivas desse tipo, que agem em oposição ao conteúdo do complexo de Édipo. Eu já falei para vocês que eu tenho um caso chamado Peter Pan. Né? Então, o Peter Pan é um adulto hoje de 30 anos, tem 2 faculdades, está fazendo mais uma pós-graduação, é professor, inteligente, fala fluentemente o inglês e o português, está estudando japonês, um cara de muito bons princípios, tem uma filha que vai fazer, tem uma filha com 10 anos, ele se separou, se casou enganado e logo teve a filha e desmanchou o casamento, ele cuida dela com muito carinho, com muita responsabilidade. Mas ele não consegue estabelecer um relacionamento adequado, porque ele não consegue sair dessa fase da plena infância dele. Quando ele tinha 8 meses de idade, a mãe dele engravidou. E ele perdeu o lugar dele para o irmão. Ele tem essa fixação aí, que é uma coisa que prejudica a vida dele, nesse sentido. Nos outros sentidos, não, porque é uma pessoa realmente muito boa. É produtiva, é capaz de administrar bem as coisas, tem informações excelentes. Mas a fixação nesta fase infantil, a fase oral, porque ele perdeu, inclusive, o peito da mãe, ele tem dificuldade de conversar com uma mulher, de estabelecer um relacionamento e conversar com ela. E agora, porém, a sua aceitação da possibilidade de castração, seu reconhecimento de que as mulheres eram castradas, punha fim às 2 maneiras possíveis de obter satisfação do complexo de Édipo, de vez que ambas acarretavam a perda do seu pênis, a masculina como uma condição resultante e a feminina como uma pré-condição. Se a satisfação do amor no campo do complexo de Édipo deve custar à criança o pênis, está fadado a surgir um conflito entre seu interesse narcísico nessa parte do seu corpo e a catexia libidinal de seus objetos parentais. Neste conflito, triunfa normalmente a primeira dessas forças. O ego da criança volta as costas ao complexo de Édipo. As catexias de objetos são abandonadas
e substituídas por identificações. A autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego. E aí forma o núcleo do superego, que assume a severidade do pai e perpetua a proibição deste contra o incesto, defendendo assim o ego do retorno à catexia libidinal. As tendências libidinais pertencentes ao complexo de Édipo são, em parte, dessexualizadas e sublimadas, coisa que provavelmente acontece com toda transformação em uma identificação. E, em parte, são inibidas em seu objetivo e transformadas em impulsos de aflição. Catexia, minha gente, é um termo que é utilizado, que é um processo pelo qual a energia libidinal disponível na psique fica vinculada ou investida na representação mental de uma pessoa, ou de uma ideia, ou de uma coisa, de um objeto. A libido que foi catequizada, ela perde a sua mobilidade original e não pode mover-se em direção aos novos objetos, mas ela não perde a sua força energética. A observação analítica capacita-nos a identificar ou adivinhar essas vinculações entre a organização fálica, o complexo de Édipo, a ameaça de castração, formação do superego e o período de latência. Essas vinculações justificam a afirmação de que a destruição do complexo de Édipo é ocasionada pela ameaça de castração. O complexo de Édipo, da menina, é muito mais simples do que do pequeno portador do pênis. Raramente ele vai além de assumir o lugar da mãe e adotar uma atitude feminina para com o pai. A renúncia ao pênis não é tolerada pela menina sem alguma tentativa de compensação. Ela desliza ao longo da linha de uma equação simbólica, que se poderia dizer do pênis para um bebê. Se o complexo de Édipo culmina em um desejo, mantido por muito tempo, de receber do pai um bebê como presente, de dar ao pai um filho. O complexo de castração, centrado na fantasia de castração em si, que proporciona uma resposta ao enigma, que é a diferença anatômica dos sexos, presença ou ausência do pênis. O menino, quando vê a menina que ela não tem pênis, ele acha que ela foi castrada, desenvolve um complexo de castração, então ele passa a ter medo. Então, esta situação anatômica do sexo coloca a criança numa situação incompreensível. Essa diferença é atribuída à amputação do pênis da menina, que a menina não tem pênis, então cortaram o pênis dela. A estrutura e os efeitos do complexo de castração são diferentes no menino e na menina. O menino teme a castração como realização de uma ameaça paterna em resposta às suas atividades sexuais. Surgindo daí uma intensa angústia de castração. Na menina, a ausência do pênis é sentida como um dano sofrido que ela procura negar, compensar ou reparar. O complexo de castração está em estreita relação com o complexo de Édipo. E é mais especificamente com a função interditória e normativa da sexualidade.
Então, com isso, verificamos que a orientação sexual e a identidade de gênero são dois conceitos diferentes, mas que muitas pessoas ainda têm dificuldade de diferenciar. Na verdade, cada um está associado à experiência, vivência, sexualidade e identificação dos indivíduos, porém de maneiras distintas. Daí que compreender os termos é essencial para respeitar a diversidade de todos os indivíduos e, assim, quebrar preconceitos que ainda permeiam nossa sociedade e promover mais autoconhecimento, amor próprio para aquelas pessoas que ainda estão se descobrindo. O fato de não ter esse conhecimento leva as pessoas a situações de sofrimento. Há um tempo veio uma mulher de seus 40 e poucos anos, advogada, bem formada, assessora de juiz, para o meu consultório e trouxe o filho dela. O filho dela fez 18 anos e já estava na faculdade de engenharia, inteligente, e passou no vestibular, já estava estudando faculdade de engenharia. E, no entanto, ela trouxe ele porque, quando ele completou os 18 anos, ele disse para ela que ele é gay. E ela trouxe para o meu consultório para ver se eu curava ele de ser gay. Conversei com os dois, eu pedi que ela viesse fazer a terapia dela e ele fazer a terapia dele. Quando ela veio para a terapia dela, com esse pensamento de que eu iria fazer a cura gay, eu disse a ela: você tem uma menina num corpo de homem. O fato dele ser gay, pela natureza dele, pela condição dele, você vai deixar de amá-lo? Eles se conciliaram. Ela passou a aceitar ele como um gay, aceitar ele como namorado dentro de casa. Porque é uma condição, não tem como mudar. Gente, muito boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Tenham um bom sono. Eu vou tirar dos slides, então, para que a gente possa conversar um pouquinho. Ok. Vamos lá? Tem mais, tem mais. Quinta-feira tem mais. Apenas o começo, né, Álvaro? Só o comecinho. Como é Começo. que é? Peter Pan e Sininho? Peter Pan e E Sininho. Sininho? Peter Pan e Sininho. Síndrome de Peter Pan, síndrome de Sininho, síndrome de Cinderela, síndrome de Gabriela. Ah, o de Gabriel é bom. Esse é bem sutil, bem interessante. É. E assim várias síndromes que acompanham as pessoas. Então, a gente entender que a homossexualidade é uma síndrome da fixação sexual num outro igual. Pode falar, Álvaro. Você estava falando de síndromes. Eu achei bem interessante. A do ninho vazio, tá? Que é bastante sutil e perceptível. Sim. Alguém mais? O professor, fazendo uma relação do filme com esse caso que o senhor falou
da mãe advogada que levou o filho, dele estava com 18 anos e se assumiu. Tem uma idade mínima para se levar uma criança a um consultório de psicanálise freudiana? Boa pergunta, hein? Gostei da pergunta. Acontece que, geralmente, os pais eles não conseguem ver, nesta fase do desenvolvimento da criança, a tendência da homossexualidade, porque é uma condição. Eu tenho o caso de uma mãe que faz terapia comigo já há bastante tempo, já fez mais de 35 sessões, e ela tem um filho de 8 anos. E ele gosta de passar batom. Ela fala, mas filho, você vai passar batom, mas não vai para a escola de batom. Passa batom, mas fica em casa. Como essa mulher também é aluna, e aí ela recebeu o filme Minha Vida em Cor-de-Rosa, agora ela está observando essa tendência homossexual desse garotinho. O que importa é que o ser humano ele possa viver a sua essência, porque senão ele sofre. Quantas pessoas que foram reprimidas a vida inteira, infelizes? Eu tenho o caso de uma mulher de 30 anos, que quando ela tinha 12 anos de idade, ela fez uma carta para uma amiguinha dela, ela era apaixonada por essa amiguinha dela. Os pais, quando leram a carta dela, deram-lhe uma surra, pegaram os tênis dela, jogaram na churrasqueira, tacaram fogo. E um esporro daqueles, arrasaram com a menina. Ela vivia até ano passado, assim, saía com os pais, sempre na dependência dos pais, não se libertava, saía com os pais, ia em eventos, a irmã dela é uma cantora, ela vai nos eventos, assim, toda fechada. Até que chegou um momento, como a irmã dela faz terapia comigo há 12 anos, a irmã dela passou a entender que ali tinha a homossexualidade. E aí a mãe, a irmã dela falou com a mãe, mãe, mas você não percebeu que tem coisa aí? Aí a mãe começou a enxergar. E essa mulher, ela fez uma tatuagem aqui no braço. Escreveu, permita-se. Ela fez algumas terapias comigo. Permita-se. O que ela queria dizer? Permita-se a ser você, porque era totalmente reprimida, que ainda vivia com os pais, já com seus 32 anos. Até que chegou o momento, a irmã dela também deu força para ela revelar a identidade dela. Aí ela chegou para os pais e falou para os pais que ela é homossexual, lésbica. Né? Foi aquele impacto, aceitaram. Agora, ela saiu de casa, encontrou uma mulher que era casada, mas as duas se apaixonaram, compraram um apartamento juntas e agora ela está noiva. Está feliz. Saiu do armário. Aquele jovem dentista que foi no meu consultório, tinha 28 anos na época, lá da região oeste de Santa Catarina.
cara culto, inteligente, trabalhando como dentista na prefeitura, conquistado na prefeitura. E ele vinha agoniado, porque ele esteve noivo durante 2 anos, chegou a ter relação sexual com a noiva dele, mas ele não queria continuar, ele não queria casar com ela. Mas a mãe dele insistia, porque ela queria que ele desse para ela um neto. E aí, nas sessões de análise, ele conversando comigo, aí ele me falou de uma aventura que ele teve com outro homem. E aí me jogou uma pergunta assim: doutor, será que eu sou gay? Eu respondi para ele: quem tem que resolver isso é você. Só você pode dizer o que você é. Eu? Sim, você. Só você para resolver o que você é. A escolha é sua. Seja você, somente isso. Na semana seguinte ele veio, ele foi passar a semana lá na região dele, todo feliz. Doutor, eu resolvi a situação. Eu fui para minha cidade, eu contei para todo mundo que eu sou gay. Que legal, cara. E contou para sua mãe? Não! Aí ele arranjou um namorado, foram morar juntos. Mas a mãe, até então, sem saber que ele é gay. E sem saber que estava morando com o namorado. Mas a mãe sempre insistindo que ele deveria arrumar uma mulher, deveria se casar, para dar um neto para ela. Então, como a relação dele se firmou com outro namorado, ele no consultório veio manifestar o desejo de adotar uma criança. Por causa do granado do complexo de Édipo, mesmo sendo gay, ligado à mãe, para satisfazer a mãe. Claro. Muito louco, né? Mas é assim mesmo. Ora, É, se é gay, assuma. É bem isso. O ser humano, por natureza, ele é bissexual. Quando homens héteros entram em conflito com seu relacionamento, com seu casamento, e começa a ficar um bom tempo sem ter uma relação sexual, ele tem fantasias eróticas a mais. Ele pega uma calcinha da mulher, ele se excita, mas como a mulher não está, ele se masturba na região anal. Ele se masturba com uma cenoura. Eu tenho um caso que o cara chegou a se masturbar com uma garrafinha de água, imagina o tamanho da garrafinha. Casado. Passou essa fase, superou, continuam juntos. É bastante interessante, não? A condição humana não tem como mudar. Professor, posso me dar uma pergunta em relação aos slides passados? Sim, pode falar. Tá. Aí a gente está falando da homossexualidade e quando vai, por exemplo, para pedofilia e para bestialidade, como abordar isso na clínica, por exemplo? Ok. Na quinta-feira, mergulhamos aí. Ah, tá bom. A bestialidade, tá? E lá na Uhum. sexologia mergulhamos mais ainda, que nós estamos fazendo uma introdução. Ok, ok, ok. E tem mais, né? Tem muito mais coisas ainda para a gente estudar. É importante ter essa compreensão para entendermos a condição humana e não a opção humana. É isso. Algo mais? Quem mais quer falar? Silêncio. Sempre termina a aula, fica assim. "Ah". É bem isso.
E tem coisas que são impactantes, né? Todas as aulas eu saio de olho arregalado. Os conhecimentos que a gente vai adquirindo vai mexendo também com o nosso interior. Algumas pessoas desistem do curso de psicanálise por causa dessas revelações. Porque está dentro dele. Coisas que estão lá dentro dele e ele não quer aceitar que ele é assim. Comenta onde Entendeu? o teu chavão. Fala, Álvaro. O teu chavão. Todo afeto que te afeta é teu afeto. Isso, Álvaro. Isso mesmo, essa é a fala. Todo afeto que me afeta é meu afeto. O psicanalista, para ele realmente vir a ser psicanalista, ele tem que passar por tudo isso. Ele tem que se livrar de preconceitos, de julgamentos, de dogmas. É liberdade do ser humano para que ele possa ser ele mesmo. Quando a gente fala no mito de Narciso, que é uma característica dos gays, narcisismo, mulheres narcísicas também, homossexualizadas. Bem isso. Mais alguém? Vamos dormir tranquilo, sem ficar encasquetando com isso. Isto é o ser humano em qualquer lugar do mundo. Por isso nós colocamos no rodapé da apostila habilidade para ouvir e entender. E aceitar que tudo é 100% humano. Bacana. Por mais louco que possa ser. Mas se vocês já assistiram aí o filme Minha Vida em Cor-de-Rosa, vê realmente uma condição daquele menino da homossexualidade. Ele era um menino com alma de menina. E tem a menina com alma de homem. É da natureza humana. Não vamos dizer que isso é distúrbio. É da natureza humana, só isso. Quantas coisas tem na natureza aí que não são certinhas como a gente gostaria que fosse? Okay? Algo mais, minha gente? Professor, só para finalizar, assim, uma questão essa questão da homossexualidade, já que foi o tema da aula e do filme, né? É consenso, então, na psicanálise freudiana que a, a homossexualidade, ela, por exemplo, não tem uma vertente da psicanálise que prega a cura da homossexualidade como algumas atuais Não, vertentes da não, psicologia, por exemplo. não. Ok. A psicanálise não visa tratar uma doença. A psicanálise visa libertar o ego, fortalecer o ego. É Uhum. isso. Porque se o seu ego é o self, o eu, ele é homossexual, você vai viver uma vida hétero que você não é hétero. Você vai estar em conflito a vida inteira. A mulher também, em conflito a vida inteira. Tem pessoas que descobrem essa sua condição depois de casadas com filhos, com 40 anos, 50 anos de idade, que viveu sob uma condição como se fosse hétero, condicionada pelo seu meio onde ela está inserida, condicionada pela sua sociedade, pela sua família.
E é difícil quebrar essas correntes para se libertar e ser você. Então, a psicanálise não tem esse negócio de curar disso e curar daquilo. A psicanálise é a liberdade do ego. Ego fortalecido. Obrigado, Claro? professor. Algo mais? O pessoal está saindo, então acho que eu vou encerrar. Quinta-feira, 19h45. Muito obrigado pela presença de Boa vocês. noite. Boa Muito noite, pessoal. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigado, professor. Até mais. Nós dois, Su. Tchau, querida. Uma boa noite.